Gravando. Boa noite, turma. Vamos a mais uma aula de logística 2. Ontem nós falamos de ponderação de fatores, né? Fizemos uns exemplos lá, tal. Acho que não ficou nada para casa. Acho que foi tranquilo. Ponderação de fatores tranquilo. Nem passei exercício, porque é tão... Hoje nós vamos falar de uma outra metodologia chamada... Cadê minha pasta? Ponto de equilíbrio. Técnicas de localização. A técnica de localização que a gente vai falar hoje se chama... Deixa eu voltou. Se chama método do ponto de equilíbrio. Esse também é tranquilo. Não tão tranquilo quanto a ponderação, mas também é tranquilo. Não tem muita coisa ruim, não. O que é o método do ponto de equilíbrio? É um método que calcula, que vai fazer, que você tem que calcular, prever o seu local em função do volume custo ou do lucro também. Você encontra, em função do volume que você tem, de custo fixo, custo variável, você encontra a reta de cada local, em função do custo fixo e custo variável. A gente vai criar uma reta aqui de custo. Gente, cadê meu mouse? Meu pai, nossa. Aqui, custo fixo, né? Não escreve como esqueci fixo, não. Custo, é o custo total, pelo volume produzido. Então, o custo é fixo, mas aí você tem, né? O custo fixo são esses 3 pontos aqui, onde o seu volume é zero. E aí o seu custo variável, ele vai mudar em função da sua produção. E aí a gente vai achar os pontos de interseção, onde um local é melhor que o outro. Vamos definir em função de cada volume, até volume tal, o melhor lugar seria, aqui no exemplo A, entre V1 e V2, o melhor lugar que é o B, porque o melhor custo é aquilo que está abaixo da reta, né? Quando ele fala de custo, é o que está abaixo da reta. O que está abaixo da reta é melhor. Então, esse custo aqui está melhor, vermelhinho. Aí depois passa para esse verde aqui. Depois entra esse amarelo aqui. Então, esses aqui são os melhores pontos, os melhores custos, né, do volume aqui, de 0 até o VN aqui. Beleza? E a gente vai achar esse ponto de interseção. O ponto de interseção é o local onde os custos são iguais, e aí, a partir daí, o custo muda, o melhor custo muda de dono. Vamos por partes. Então, por que tem dois aqui? Porque tem um que a gente chama de volume custo, que é essa interseção, essa parte de baixo aqui. E tem outro que você vai ver mais pela margem. Você coloca o lucro no meio. E quando você vê lucro, quanto maior, melhor. Aí você inverte o seu entendimento. Você inverte a sua forma de ver. Você já vê a parte de cima. Então, é o que está acima da reta. Certo? Então, quando a gente fala de custo, por que essa diferença? Porque, dependendo da sua análise, você talvez não tenha o preço de venda, né, do seu produto. Você só tem os seus custos. Seu custo fixo, aí você estima o seu custo, o custo variável, né, de mão de obra, de equipamento e tal. Custo fixo, aluguel, água, luz, aquele negócio todo. E aí você, pelo custo é mais fácil. Aí, se você tem o preço de venda já, a previsão de quanto vai vender aquele produto, nos 3 lugares,
aí você consegue fazer pela margem. Mas se não tem, você faz pelo custo. Ok? Então, primeiro vamos falar do volume custo, né, que é o que a gente faz o cálculo pelo custo. A utilização da análise de volume custo para se fazer a comparação econômica das alternativas de localização. Na verdade, os dois faz comparação econômica, só que um usa custo e o outro usa margem. Determinar o custo mais baixo para cada intervalo de volume produzido. Vou produzir, nessa minha empresa, eu posso produzir até 200 toneladas. Tá bom. Então, de 0 a 50, eu produzo tanto, 50, 60, 60. Aí você vai descobrindo qual local é mais vantajoso. Procure identificar a melhor localização a partir do conhecimento dos custos fixos e variáveis de cada local. Que era o mesmo gráfico que estava lá no início. Então, a partir do momento que você tem o custo fixo e o custo variável, você consegue fazer a reta que indica a variação do volume em relação ao custo de cada localização. E aí, com isso, você acha onde cada local é mais vantajoso. Porque, como a gente está falando de custo variável, significa que o custo vai variar em função de quê? Do volume da sua produção, do seu serviço, da atividade que você está executando lá. Se isso aí varia, aí pode ser que uma determinada quantidade pode ser melhor você mudar de lugar, você não ficar num lugar só, no lugar inicial. E o objetivo, dentre os locais disponíveis, selecionar aquele que proporcione o menor custo total, que é o custo fixo mais custo variável por unidade produtiva, para a instalação da empresa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Estou direto do... Ocultei o slide, não sei porquê. Vamos lá de novo. Esse aqui, o exemplo aqui. Uma empresa produz pasta de dente e tem as opções abaixo para localizar sua fábrica. Qual deve ser a escolha, considerando que a produção mensal varia entre 100 mil e 600 mil unidades? Então, as minhas cidades que eu tenho, que eu gostaria de colocar essa fábrica: Vitória, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. O Vitória, o custo fixo anual de 1.200.000, com um custo variável de R$15 por unidade. Curitiba, 1.700 fixo por 14. Rio de Janeiro tem um custo bem altinho, 2 milhões de custo fixo, mas o custo variável é menor de todos, R$12 por unidade. São Paulo tem o pior custo fixo. Não, São Paulo tem o melhor custo variável. Tem o pior custo fixo, R$3 milhões, e o melhor custo variável, R$10 por unidade. São Paulo é melhor do que Rio de Janeiro em relação ao custo variável por unidade. E Goiânia está ali no meio, R$1.500.000 de custo fixo e R$13 por unidade. Beleza? Então, é o que a gente tem. Então, a gente vai fazer pelo volume custo, não vamos fazer pelo CLV. Ok? E o que a gente faz? A gente encontra, o que a gente tem que fazer é encontrar a reta a equação da reta de cada cidade em função do custo fixo e do custo CV por unidade, custo variável por unidade. Vitória, 1.200.000, 15. Aí eu cortei aqui o zero para ficar mais tranquilo. 1.200 mais 15 vezes o custo variável. R$15 vezes o CV, custo variável. Vezes o volume.
vezes a unidade. Eu acabei de chamar de CV ali, não é CV. O custo já é o 15. 15, entenda o CV como a unidade. O Curitiba, 1.700 mais 14x. Rio de Janeiro, 2.000 mais 12x. São Paulo, 3.000 mais 10. Quer dizer, eu peguei isso aqui e simplesmente encontrei a reta deles aqui. Apesar de que o meu exercício pediu para o quê? Para eu calcular de 100 a 600 mil. Se ele tivesse pedido, eu calcularia um custo inicial, ia chutar lá um zero, e no final, sei lá, ia chutar 100 mil, só para ter dependendo da sua equação, é lógico, aqui a equação está em 1.200, a coisa é grande, então você coloca um número grande. Não adianta colocar um número gigante e a sua equação ser uma equação pequena. Mas, enfim. Então, a gente vai calcular quanto que é o custo de Vitória para 100 mil, de Curitiba, Janeiro, São Paulo e Goiânia, e quanto que é essa mesma cidade para 600 mil. Então, em Vitória, 1.200 mais 15 vezes 100. Cortei os 3 zeros também para fazer sentido. Na verdade, é 100 mil. Então, em Vitória, o custo de Vitória para 100 mil unidades é de 2.700.000. E já vê aqui de cara que é o melhor custo, né? Então, para 100, a gente já sabe que vai em Vitória. Mas a gente não sabe o que acontece no meio do caminho. O custo de Curitiba, 1.700 mais 14 vezes 100. 12 vezes 100, 10 vezes 100, 10 vezes 100. Então, Vitória ficou com 2.700, Curitiba com 3.100.000 de custo, Rio de Janeiro 3.200.000, São Paulo está com o pior custo, 4 milhões, e Goiânia 2.800.000. É o segundo melhor em relação ao custo para 100 mil unidades. E agora a gente vai calcular, fazer o mesmo cálculo, mas dessa vez para 600 mil unidades. Então, para 600 mil unidades, o custo de Vitória ele foi para 10.200. Custo de Curitiba, 10.100. Rio de Janeiro, 9.200. São Paulo, 9.000. E Goiânia, 9.300. Repare que Vitória foi do melhor custo para 100 mil unidades. Ele foi para o pior custo para 600 mil unidades. Então, quer dizer, então, em função de quanto que tinha de custo fixo, e principalmente em relação ao custo variável, isso faz com que cada reta tenha uma inclinação diferente, então uma pode escalonar mais rápido do que a outra. Ok? Aí depois que a gente consegue isso, o que a gente faz? A gente tem que pegar essas retas, traçar um plano cartesiano, um planinho cartesiano de 100 a 600, e do outro lado, de quanto? De custo, coloca até 10 milhões, maior que é 10 milhões e 200, de 0 até 10.500, e traça a reta. Então, eu coloquei os nossos custos aqui do lado e traçamos a reta aqui do custo. Isso aqui tem lupa. Então, o que acontece? Agora, a gente precisa saber onde está o menor custo. Onde está o menor custo? O menor custo, ele está abaixo da reta, certo? Queria dar um zoom aqui, eu não estou conseguindo aparecer aqui. Não consigo não. Mas vamos lá. Até rabiscar. Aqui, ó, a gente já sabia, né? Pelo cálculo, a gente já sabia que Vitória tem o menor custo para 100 mil. Então, a gente sabe que esse... Eu tinha feito outro gráfico com
com as cores, com a legenda. A gente sabe que esse azul aqui é Vitória, que ele é o menor, que começa com 200 mil. Vamos colocar aqui, ó, Vitória, o primeiro. O segundo aqui, esse azul mais clarinho, é o de 2.800, Goiânia. O meu V ali, tá vendo? Vitória. O segundo é Goiânia. O terceiro, 2.800 a 3.100 é Curitiba. O laranja, Curitiba. O cinza, que é o outro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E acima do Rio de Janeiro, o amarelo é o São Paulo. A gente também sabe que é São Paulo, olha lá que São Paulo. Olha onde que São Paulo termina. São Paulo termina como o melhor, tá vendo? Por quê? A gente veio por aqui, ó, por 600, São Paulo, 9.000. Olha lá. Ele começou com o pior e terminou com o melhor. Então, o que está abaixo é o melhor custo. Então, Vitória, ele vai no melhor custo até aqui. Certo? Porque a partir daqui, o azul claro passa a ficar embaixo e o azul escuro em cima. Então, daqui para frente agora, a gente está com Goiás. Então, aqui a interseção é a quebra de Vitória com Goiás. Então, a gente precisa saber que ponto é esse aqui. Ok? Aí, Goiás, aqui vem Goiás, 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 Goiás. Isso aqui dá um samba do quilo 2, né? Tem interseção de todo mundo com todo mundo. Não, tem não, tá vendo? Porque o cinza, tá vendo que o cinza tá por cima? Ah, não, tem sim. Depois o cinza passa para baixo. Então aqui é a interseção de todo mundo com todo mundo. Então nesse ponto aqui, talvez tanto faça de a gente chamar isso aqui de interseção de Goiás com o amarelo, São Paulo. Eu vou chamar de São Paulo, né? Porque a gente sabe que é São Paulo que fica aqui depois abaixo, ó. Tá vendo? É São Paulo que fica aqui abaixo depois. Então aqui é a interseção de Goiás com São Paulo. Então a gente precisa saber que ponto é esse, porque a gente sabe que até aqui Vitória é bem, daqui até esse ponto aqui Goiás que é bom, e daqui para frente o bom é em São Paulo. Ok? Então eu acho que se eu dar um momento aqui apareceu alguma coisa. Olha lá. Aqui é o X1, é o primeiro ponto. Caraca, fiz um negocinho do lado. E o X2, que é o outro ponto que a gente precisa determinar para saber as interferências e o limite de cada cidade em relação ao volume. Então, eu estou falando que X1 é Vitória por Goiás e X2 é Goiás por São Paulo, contra São Paulo, que é o que passa para baixo da curva. Né? O cinza, apesar do cinza consegue fazer a interferência com Goiás, mas ele fica acima da curva em relação a São Paulo, então não faz sentido fazer dela. Aqui parece que é um ponto onde os três estão fazendo, mas no final, quem mantém abaixo é o São Paulo. Beleza? Então a gente fez chegamos a essas duas conclusões aqui. Então o que a gente precisa fazer agora? Achar esse ponto X1, que é a interferência de Vitória e Goiás, e o ponto X2, que é a interferência de Goiás com São Paulo. Então, como é que a gente faz isso? Para X1, essa interferência de Vitória e Goiás, o que é aquela interferência ali? Aquilo ali é o ponto onde as duas retas se igualam, certo? É o ponto onde as duas retas se igualam. Ou seja, a reta de Vitória, 1.200 mais 15 CV, é igual a 1.500 mais 13 CV. As duas retas estão no mesmo ponto. Então, dessa maneira, a gente tem uma equação, né, com uma incógnita só. 1.200 mais 15 CV está aqui. 1.500 mais 13 CV está aqui de Goiás. Fazendo os nossos cálculos, vai para lá, vem para cá. 2 CV é igual a 300. Achei a conclusão que aquele CV ali, que é o X1, é igual a 150 mil. Ou seja,
de Vitória, de 100 até 150 mil, a melhor cidade que tem para fazer sua fábrica de dentes, de escova de pasta de dentes, é Vitória. Beleza? E agora o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa para o outro ponto lá de cima, Goiás e São Paulo. Faz exatamente a mesma coisa. A gente pega Goiás, 1.500, e São Paulo, 3.000 mais 10 CV. Igual as duas, 1.500 mais 13 CV é igual a 3.000 mais 10 CV. Vai para lá, vem para cá, CV é igual a 500 mil. Aquele X2 lá é 500 mil. Beleza? Então a gente determinou os dois pontos de interferência das retas. Voltando na fórmula, o que acontece? O X1, né, que é essa interferência, que é em 150 mil, deixa esse ponto lá, 150 mil, e o X2 é igual a 500 mil. E a gente sabe que aqui no X1 é Vitória, o X2 Goiás, e acima do X2, quer dizer, menor ou igual a X1, menor ou igual a 150 mil. A melhor cidade que você tem que fazer é Vitória. Tá, mas se minha produção for de 110, 120, 150, 200, 300, aí já é Goiânia. Até 500 mil unidades. Acima de 500 mil, então, mesmo sendo maior, o seu é maior, o custo fixo de São Paulo, 3.000, mas o custo variável dele é pequeno, então por isso que a reta ela não está tão inclinada, ela está quase puxando mais para a horizontal. Então ela tende a aumentar pouco o custo variável, né? O custo total em função do volume. Então mesmo o armazém custo fixo custa 3.000, por causa do custo variável de 10, chega um momento, a partir dos 500 mil, que é muito mais vantajoso você fazer em São Paulo, fazer sua armazém em São Paulo. Então, você faz esse cálculo e leva para os homens. Vamos decidir o que fazer. Beleza? Alguma dúvida? Isso é simples, eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar. Ponto de equilíbrio. Em algum lugar vocês já viram isso. Nós só estamos trazendo esse ponto de equilíbrio para a logística. Lá em economia e tal, não sei. Ponto de equilíbrio de não de várias localizações. Ok? Aqui eu tinha uma. E o custo lucro-volume? O custo lucro-volume, ele é o contrário, né? Ele faz exatamente a mesma coisa, né? Só que nessa situação, eu já levo em consideração que a venda, a utilização da análise do volume, custo, lucro para fazer a recuperação econômica, determinar o lucro mais alto, lá no outro é determinar o custo mais baixo, agora aqui é determinar o lucro mais alto para cada intervalo de volume. Procuro identificar a melhor localização a partir do conhecimento dos custos fixos, variáveis e do preço de venda de cada local. Lá no outro é só o custo fixo e variável. Né? Aqui o custo fixo, variável e o preço de venda de cada local. O objetivo desses locais disponíveis é selecionar aquele que proporciona maior lucro, venda por unidade, menos custo variável por unidade, menos custo fixo. Então, você tem o valor de venda por unidade. Pega o valor de venda e multiplica pela quantidade que você está estudando. Menos o custo variável pela unidade e menos o custo fixo, você tem um lucro para a gente poder fazer esse teste, para a gente poder calcular a nossa localização. Por exemplo, aqui, voltamos ao exemplo, eu tenho 3 cidades, A, B e C,
que a cidade A, o custo fixo é de 50 mil, a cidade B, o custo fixo de 100 mil, e C, o custo C, 200 mil. E aí tem um custo variável médio, que o A, R$ 25 por unidade, o B, R$ 18 por unidade, o C, R$ 13. E aqui ele está falando que o preço de venda desse produto em qualquer uma das 3 cidades que ele colocar vai ser de R$ 50. Poderia fazer, não, na cidade B, o meu preço de venda vai ser um pouquinho mais caro, vai ser 55. Na cidade C vai ser 48. Tá? Você coloca isso, aí depois você tem problema com a internet. Depois vai vender pela internet, vai vender o preço da menor. Enfim, você faz um. Se não tiver o preço de venda for diferente, é melhor usar como se fosse uma média e tal, usar um valor só. Mas nada impede de usar um valor de preço de venda para cada local. Você não vai vender para a internet, vai vender só local mesmo, o cara que se comprar ali vai ter que pagar aquele preço. Que seja. E aí o que a gente tem que fazer? De novo, né? Novamente, encontrar a reta de cada cidade. Só que agora a gente vai incluir aí o lucro, né? Incluir a fórmula para calcular o lucro. Então vamos lá. Para a cidade A, o que a gente tem? Em função daquilo que a gente viu lá aqui, é venda por unidade, né? Ou seja, o valor do preço de venda vezes a quantidade, menos CV por unidade, que é o custo variável, vezes a quantidade, e menos o custo fixo, que não está relacionado com a quantidade. Então, é isso daqui. Ó. Lucro é a venda, né? 50, que é o preço de venda, vezes a quantidade, vezes o quê? Menos 25. O que é 25? É o custo variável da unidade. Custo 25 vezes o quê? Vezes o quê, que é a quantidade. Menos 50 mil, que é o meu custo fixo anual, independente da quantidade, meu custo fixo vai ser o mesmo. 50 menos 25. 25, então tem que LA igual a 25Q menos 50 mil. É, chama uma reta que representa o local A. E aí faz o mesmo cálculo para o local B. O local B, 50, que é o valor da cidade, menos 18Q, que é o custo variável da quantidade, menos 100 mil. Então, a local B é igual a 32Q, L de B é igual a 32Q menos 10 mil, menos 100 mil. Ok? E aí a gente faz a mesma coisa para o C. 50Q menos 13Q menos 200 mil. E aí também tem a fórmula do C, A, B, C. Estando com a fórmula, repare que esse exemplo aqui eu não falei início, fim, de 100 mil a 200 mil, de 10 a 20. Então, quando tem, você começa no zero, negócio, vai embora. Olha lá. Começou e foi embora. Chegou até 300 mil. Então, quando você tem o custo fixo, você está no prejuízo, né? Tá vendo que o reais está aqui para baixo é negativo. Então, até aqui eu não conto nada. Não me interessa aqui porque eu nem penso em colocar o valor negativo na sua percepção, na sua análise de risco lá. Né? Você está fazendo uma análise para um plano de negócio, a melhor localização já coloca um valor negativo. Então, quer dizer, já sabe que a fábrica tem que começar a produzir tanto aqui para que eu não tenha prejuízo. Ok? E aqui a gente tem agora o quê? Lucro. Né? Então, lucro é a parte de cima. Se é a parte de cima, qual que é a melhor reta? Essa aqui, certo? O lucro daqui. Daqui para cima. Aí aqui, ó, nós temos uma interseção
que faz com que a minha curvinha do custo venha para cá, do lucro venha aqui para cima. Aí chega aqui, ó, outra interseção aqui. Agora é o roxinho. Então, minha curva faz uma curvinha aqui e minha reta continua subindo aqui. Ok? Aparentemente não vai ter mais... Aparentemente não, né? Certamente não vai ter mais cruzamento, porque todo mundo já se cruzou, né? Aqui, ó. Verde com laranja e laranja com roxo. Já cruzou com todo mundo. Verde com roxo, laranja e o verde com roxo foi o último aqui. O roxo com verde, roxo com laranja. Então, quer dizer, não vai ter mais essa situação de se dobrarem de novo, né? Só se quiser. Então, passou uma vez, elas vão embora. Então, isso aqui não vai mudar mais. E aí, o que acontece? Aqui, nesse ponto, a gente sabe que a cidade A é melhor que a cidade B. Mas chega aqui, elas igualam e depois inverte. A cidade B passa a ser melhor. E aí você vai a cidade B até por aqui, e aí você acha que a cidade B é melhor nesse ponto, até aqui, daqui para frente a cidade C. Junto aqui no nosso cálculo, na nossa brincadeirinha. O que a gente vai precisar é o quê? Agora, encontrar x1 aqui e encontrar x2, que é a outra interferência. Daqui para frente ele vai continuar o roxo. Então ele vai parar. E aí, com isso, a gente tem a interseção de A com B e uma outra aqui, né, coloquei aqui no canto, A com B e o X2 é B com C. Então, a gente volta nas fórmulas. Primeira interseção A com B. A fórmula do A, 25Q menos 50 mil, e o B, 32Q menos 100 mil. Né? Igual as duas, jogos de um lado para o outro, 7Q. Então, Q é igual a 7.143 unidades. Ou seja, seria a fábrica da lista de produção de 0 até 7.143, a minha melhor localização é o A. Estou definindo que eu vou produzir no ano 7.000 unidades. Então, fica no A. Mas se você passar de 7.000 unidades, você já muda para o B. Acima de 7.153, o B é mais viável. Tá, mas ele é mais viável até quando? Até quando que ele consegue se manter? Você vai ter que ver essa interferência agora do B com C, né, que era o outro ponto lá em cima. O B, 32Q menos 100 mil, que é a equação da reta de B. E o C, 37Q. Acho que alguém... Peraí, gente. Não, sei que eu não tivesse feito uma pergunta. 32Q menos 100 mil e o C, 37Q menos 200 mil. Você vai igualar as duas e chegaremos à conclusão de que o Q é igual a 20.000 unidades. Ou seja, de 7.143 unidades até 20.000 unidades, a melhor cidade é o B. Abaixo de 7.000 unidades, 7.143, a melhor cidade é o A. E acima, se eu for produzir uma produção anual acima de 20.000 unidades, a melhor cidade é o C. Top esse ponto de equilíbrio, né? Esse ponto de equilíbrio é tudo. Assim, é um dos principais que tem, cara. Aí eu vou falar um pouquinho dele na vantagens e desvantagens. Então, está aí, né? X1. Deu aqui. Ficou em 7.143. Botando óculos na boca. E X2, que é esse outro ponto aqui. Casou, caiu bem em cima dos 20.000.
Beleza, gente? Tranquilo, né? O A, o B e o C. Quais são as vantagens e desvantagens? Beleza, Zé. Pensei que fosse falar alguma coisa. As vantagens e desvantagens do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele considera análises econômicas. Essa é, assim, disparado a melhor vantagem que tem no ponto de equilíbrio. E é o único que faz isso. Você considera, você faz análise econômica de custo, de lucro, de demanda, de margem, mais contribuição. Tudo isso aí você pode fazer para quê? Para calcular o seu custo total. Você precisa ter o seu custo total. Então, você faz análises econômicas em cima disso aí para poder chegar naquela fórmula simplificada para a gente de custo fixo e custo variável. Ok? Ó, custos, margens, lucros são excelentes parâmetros para avaliar uma localidade. Tem coisa melhor? Você precisa saber. É justamente o que você precisa fazer. Você precisa fazer. Um dos principais motivos que você vai decidir, você vai tomar como decisão para um local. Tanto que o modelo CLV, que é o custo lucro volume, ele é obrigatório em plano de negócio. Você vai fazer um plano de negócio e vai definir um local, ou se você está na dúvida de algum local, você utilizando isso aqui, seu plano de negócio ele fica muito mais atraente e fica, né? O plano de negócio ele tem que ter, normalmente ele tem já com o local definido, você tem as suas formas, as suas retas e faz. Agora, se você tem um local, um plano de negócio que você ainda não tem um local definido, e já tem ideia de quais locais você pretende colocar a sua fábrica, sua indústria, sua empresa, o que quer que seja, aí você tem que ter chegar à conclusão de qual que é a melhor localização através do ponto de equilíbrio utilizando o CLV, que utiliza margem, lucro e tudo mais, não só o que utiliza custo. Então, quer dizer, é um negócio que o mercado conhece, todo empreendedor conhece, toda empresa conhece, esse ponto de equilíbrio todo mundo conhece. Então, essa é uma das grandes vantagens dessa metodologia. Acabei de falar. O CLV é bastante conhecido no meio empresarial. Break-even point. Break-even point é aquela interseção. É aquele ponto de quebra ali, né, de onde que sai de uma para outra. Toda interseção aí, a última que a gente fez, tinha 2 break-even points. Tem 2 seções, X1 e X2. Né? Aquilo ali se chama, o pessoal no meio empresarial aí chama de break-even point. Mas tem as suas desvantagens também. Né? Ele considera que o custo fixo é constante. O que ele está falando disso? Que ao longo do tempo, seu custo fixo está sempre o mesmo, não está? Eu estou fazendo uma análise, não estou levando em consideração meu tempo. O meu plano lá, meu gráfico, é volume pelo custo. Não tem a variável tempo. Significa que você tem que fazer um negócio para um ano, e nesse um ano o seu custo fixo tem que ser fixo. Porque se o seu custo fixo mudar, pode ser que bananou toda a sua análise, é melhor nem voltar atrás e tentar recalcular. Entendeu? Já fez, já passou, porque pode dar ruim. É porque não considera o custo fixo ao longo do tempo. Eu falo hoje que o meu custo fixo é de R$120 mil, e aí ele calcula em cima disso, acabou. Entendeu? A variação em CV é linear, né? Ou seja, não usa possível ganho de escala. É uma reta, né? Então ele é linear, ele está lá 15 vezes o x, o CV vezes o x. Mas vou supor que eu coloque uma outra máquina, né? Ou se eu consigo comprar matéria-prima
um lote especial lá, lote econômico muito melhor, eu encho o meu armazém de matéria-prima, o custo de matéria-prima vai lá embaixo. Entendeu? Deixou de ser uma reta, mas você calcula. Assim, basicamente igual o de cima. Como o de cima era constante, o de baixo também ele fica constante e você tem ganho, pode ter ganho de escala ao longo da sua atividade e aí você não registrou isso, você não conseguiu ver isso nessa metodologia, nessa reta de cada local. Beleza? E depende de um bom cálculo de previsão de demanda. Isso também é complicado, né? A previsão de demanda para um local que você está colocando estrategicamente o seu armazém, a sua fábrica, enfim, que você ainda não começou a produzir, lembrando que a localização ele está no nível estratégico, então quer dizer, você ainda não tem nada, você está decidindo onde vai colocar, e aí você já tem que fazer um cálculo de previsão de demanda. Se for um produto, né, que é vendido internacionalmente, tal, tudo, mas se for, sei lá, está mudando um negócio para um produto local, e aí você tem que fazer a previsão de demanda do seu produto que nem existe ainda para aquele local. Tem que ficar pesquisando em função dos outros e tal. Então é complicado. Difícil análise para uma variedade muito grande de produtos, né? Quando você faz isso aqui, cara, você escolhe o produto e faz para aquele, escolhe o produto. Aí quando você faz isso, sua empresa vende 10, 15, 20 produtos diferentes, você vai ter, pode ter 10, provavelmente vai ter 10, 20, 30 equações para cada local e 10, 20, 30 gráficos. E aí, como é que você analisa isso? Aí fica mais difícil, né? Olhar vários gráficos de vários produtos diferentes, cada um está dando uma inclinação diferente. Como é que eu junto todo mundo no gráfico, só tirar a média de todo mundo? Enfim, tem essa desvantagem. Beleza? Não vão embora, calma, que a aula não acabou. Nem pensem em ir embora. Todo mundo aqui. Tem um exercício aqui, ó. Tem um exercício, que agora, 9h20, então dá também de fazer agora. A empresa Cargo Transportes e Logística está pensando em montar um centro de distribuição para atender a região do eixo São Paulo e Rio de Janeiro. 3 cidades são candidatas: São Paulo, Rio e Taubaté. A venda projetada variará entre 500 mil e 700 mil embarques por ano. Em cada uma das cidades candidatas foram identificados os custos fixos e custos variáveis da operação. Determine onde deverá ser colocado o novo centro de distribuição. Beleza, vou colocar no chat aqui. Nem apareceu na minha tela ainda. Sua tela está bichada, né, Thiago? Isso é um caso sério. Nem se eu conseguir pegar pelo WhatsApp, vou colocar no WhatsApp também. Logística. Aula.
mesmo. Tem dois exercícios aqui, tá, gente? Tem esse e tem o segundo aqui, ó. Então, foi o seguinte, gente, eu vou pegar esses dois aqui, vou colocar lá no questionário, lá no envio de trabalho, vocês me enviam por lá, vai valer aquele segundo ponto lá daquele somatório de pontos lá que a gente está fazendo. Beleza? Vou publicar lá agora. Cara, tem até amanhã, né, velho? Pelo amor de Deus, isso aqui você faz 5 minutos, sabe? Para com isso. Tá bom, até terça-feira. Porque tem gente que faltou aí, né? Gente que não veio pra aula. Falar que até amanhã ninguém vai tirar o cabeção. Aqui menino não veio hoje não. Qual é o nome dele? Juliano. Juliano tá. Não, socar não, bicho. Tô com dor de cabeça. Tô aqui me esforçando aqui pra falar com vocês. Save. Eu vou jogar lá agora, tá bom? E aí vocês continuam fazendo aí agora o exercício. Eu não vou entrar em nova matéria, não. O próximo modelo vai ser. Lembra que eu falei que tinha um que era uma evolução do ponderação? Semana que vem eu vou falar sobre ele. É muito legal também. Aqui. Logística. Envio de trabalho. Vou chamar ele de 02, localização de relação. Professor, Foi. eu caí, voltei. O que aconteceu? Quê? Eu caí e voltei. O que aconteceu? Você está explicando aí? Ah, não aconteceu nada não, velho. Tá tranquilo, relaxa. Só passei a matéria e passei uma lista de exercício aqui. Até sexta? Que sexta, Carol? Eu falei até sexta? Para enviar? Não, até terça, até a próxima aula. Né? Ah, tá. Terça. Ixi, você tá pior que eu, cara. Localização. Como que é o nome? Esqueci o nome, cara. Informação de localização. Localização e instalação. Instalação. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Ok? Então eu vou. Tá aí, Thiago? Eu! Tô aqui, professor. Meu irmão parou de ver vídeo e não melhorou nada. Eu estou deixando uma lista. São dois exercícios para vocês fazerem, que é dessa matéria agora. Faz o exercício, ó, eu quero esse exercício com o gráfico, com a fórmula, tudinho, tá? Não precisa minha boca, não. Me falar qual é o melhor. Isso tudo da matéria que você ensinou hoje. Sim, senhor. Tá, Somente só. Aí posta esse vídeo depois para me dar uma olhada, porque Sim, senhor. sem condições. Ó, Obrigado.
Muito bom, muito bom. 3. Tipo de arquivo inválido. Como assim? Tem que anexar. Tô burro pra cacete também. Caramba, eu tô muito sonso hoje, velho. Não sei o que eu tenho que fazer. O computador. Agora eu consigo. Agora eu consegui. Campo obrigatório. O que eu tenho que fazer, gente? O que eu tenho que fazer agora? Agora é só adicionar? Agora foi. Porra. Envie. Aqui tem tudo de votos. Restrição. Não vou deixar oculto para o usuário. Tem prazo? Tem. Qual que é o prazo? Terça-feira que vem. Que dia hoje? Dia 9 de junho. Aqui eu vou errar não. 9 de junho. Eu estou no calendário, peraí. 9 de junho. Antes da aula. Pronto, está lá. Cadê? Está indo. Beleza? Para essa aula. Tá bom por hoje. Valeu? Até terça-feira. Beleza, cansei. Tô com dor de cabelo, vou dormir. Cansado. Trabalhei demais hoje. Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Falou. Boa noite, professor. Tchau. Tchau. Diego, seu lindo. Seu gostoso, valeu. Ainda bem que não tava gravando essa porra. Pior que tava gravando. Cortar.